Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, para você que está nos acompanhando pela Universitária FM 99.9, também pela Universitária AM 820 kHz, nossa rádio pública. Começa agora o Fora da Curva, hoje sempre, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Você já pode, como todos os dias, participar do nosso programa, participar ativamente com seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pelo facebook.com/99 Universitária. Hoje o programa Pergunta Brasil. E agora, ontem, domingo, como todos obviamente já sabem, a maioria dos eleitores brasileiros, 55% dos votos válidos, elegeram o candidato Jair Bolsonaro, do partido PSL, para a presidência do Brasil, assumindo no dia 1º de janeiro. Outros 44% votaram no professor Fernando Haddad, do PT. O candidato Jair Bolsonaro, presidente eleito, já fez 3 pronunciamentos à nação, pela TV, pelas redes sociais. Em resumo, o jornal Nexo apresentou 6 itens que foram bastante defendidos e afirmados e reafirmados pelo candidato ontem. O primeiro deles é que ele afirma que será um defensor da Constituição. Também disse que irá buscar pacificar o país e fala de união nacional, citando até Duque de Caxias. Anuncia cortes de gastos públicos e incentivo à iniciativa privada. Falou em família em primeiro lugar no Ministério da Educação, trazendo uma grande preocupação, principalmente quem defende o Estado laico, que é o Estado brasileiro, para quem defende a não intromissão da religião nos ambientes de Estado, principalmente nos ambientes acadêmicos. Defende o federalismo, segundo o candidato, segundo o presidente eleito. Ele afirmou que haverá sempre repasse direto do governo federal aos estados e municípios. E sobre a política externa, que foi o 6º ponto bastante defendido nos pronunciamentos, o presidente eleito fala do fim do, abre aspas, viés ideológico nas relações internacionais, privilegiando acordos bilaterais com as nações mais desenvolvidas. A gente conta hoje com a presença, eu agradeço bastante pela participação, pelo compromisso aqui com os ouvintes, com Fora da Curva, de Túlio Velho Barreto, que é cientista político, de Carmen Silva, jornalista, socióloga, pesquisadora do SS Corpo, Marcelo Barros, que é teólogo, monge beneditino. A gente está esperando também, ainda aguardando a presença de Estilo, que é articulador social. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia, Marcelo, Carmen. Bom dia, os ouvintes e as todos. ouvintes. Antes da gente começar nossa conversa, a gente começar a falar sobre o que será do Brasil a partir de agora, eu queria ler um editorial do nosso programa, do programa Fora da Curva, em que a gente defende um jornalismo que seja em defesa da democracia. A maioria dos eleitores brasileiros escolheram Jair Bolsonaro do PSL como novo presidente do Brasil. O princípio fundamental de uma democracia é o respeito incondicional ao voto da maioria e ao resultado das urnas. A vitória, no entanto, não autoriza o vencedor a desrespeitar ou perseguir quem lhe fez ou fará oposição. A faixa presidencial não dá carta branca a ninguém para atacar movimentos sociais que surgem legitimamente das necessidades do povo brasileiro. O presidente do Brasil não é apenas o presidente dos homens, dos brancos, dos ricos, dos heterossexuais. Ele é também o presidente das mulheres, dos negros, dos pobres, dos brasileiros e brasileiras de qualquer credo, qualquer orientação sexual. É o presidente do Nordeste, do Sul, Sudeste, do Centro-Oeste. Quem está à altura do cargo nem precisaria ser lembrado disso. Mas diante de uma campanha eleitoral marcada pelo preconceito e pela violência política,
por denúncias de abuso do poder econômico e pela exploração de notícias falsas, é preciso lembrar que agora acabou o tempo das bravatas e dos discursos de ódio. O Brasil vai, enfim, se confrontar com propostas concretas de governo. A democracia é um regime que se baseia no contrapeso entre as instituições. Esperamos que o sistema de justiça assuma a responsabilidade que o momento exige, antes tarde do que nunca. Esperamos também que a mídia corporativa reavalie seus posicionamentos, reconhecendo sua responsabilidade histórica nesse contexto político que ajudou a construir. Convencido desse papel decisivo da mídia nos processos políticos, nós, que fazemos o Fora da Curva, reafirmamos a nossa compreensão do jornalismo como uma interpretação dos fatos, capaz de ajudar a ler e também a entender a realidade. Por isso, reafirmamos nosso compromisso com o jornalismo analítico e posicionado, explicitando o nosso lugar de fala e os nossos princípios. Nossos princípios estão sempre alinhados com as forças que lutam por um país mais justo, um país que garanta uma vida digna a todos, que não aceite violência ou discriminação de qualquer tipo. Nosso posicionamento aqui, no Fora da Curva, será sempre a favor da democracia, da defesa de direitos e da liberdade. Esse é o nosso posicionamento, o nosso editorial, a posição do programa Fora da Curva, de todos que fazem o programa Fora da Curva. Estamos sempre a favor da democracia, como estão todos os nossos convidados beleza. Sempre aqui. Graças a Deus. Eu só queria fazer uma observaçãozinha. Por gentileza. Sou Marcelo Barros. Não é verdade que o Bolsonaro ganhou a maioria, o voto da maioria dos brasileiros. Uhum. Ele ganhou nos que foram os votos úteis. Sim, votos válidos. Então ele saiu na frente. Mas eu tenho aqui 87 milhões de pessoas no Brasil não votaram em Bolsonaro. Sim, verdade. E com apenas 47 milhões votaram. 30% que não foram votar, 43 milhões que votaram em nulo. 43 milhões. Sim. É muita então, gente. É muita gente, significa que ele não tem a maioria. Ele saiu na frente, mas não tem a maioria. É importante dizer isso. Uhum. E como é que está no Congresso, Túlio? Ele está confiante, porque o PSL já é o segundo partido, né? Líder de bancada. Pelo menos comparando com os últimos governos, né? Com o governo Temer, com o governo Dilma, ele sai na frente, de certa forma, com esse apoio do Congresso? Bom, o ex-capitão do Exército, né, Jair Bolsonaro, eleito presidente da República, sempre bom a gente lembrar, né? O Brasil vive paradoxos dessa natureza, quer dizer, alguém que militou nas Forças Armadas e que em determinado momento foi excluído, né, por indisciplina. Exatamente. Por uma tentativa de cometer atos terroristas, né, contra a própria Forças Armadas, e que agora se torna, portanto, como presidente da República, o comandante maior das Forças Armadas. Quer dizer, é um paradoxo, mas a gente chegou a ele através do voto numa eleição que, enfim, se respeita, né, a decisão do eleitorado, como o Marcelo chamou a atenção, não da maioria, mas daqueles que deram voto a algum candidato. No entanto, essa eleição é uma eleição marcada por uma série de circunstâncias, né, que terão que ser avaliadas com o passar dos anos, e a história deve marcar muito, né, porque é uma eleição diferente das outras, uma eleição onde o Poder Judiciário teve um papel decisivo, né, em função das ações não só em primeira instância tomadas a partir do Paraná com a ação da Lava Jato, como a posição temerária, né, pelo papel que deve cumprir a Suprema Corte. Muitas vezes omissa também, né? Exatamente, temerária nesse omissa sentido. E partidária. Nesse sentido, temerária por quê? Sim. Partidária, porque omissa. Enfim, uma série de fatores que contaminaram e que terminou concluindo, né, com essa utilização das redes sociais e os disparos de mensagens através de robôs que foram bancados por empresas privadas, segundo
não é uma opinião minha, nem uma fake news. Segundo, não sei se a Folha de São Paulo estiver produzindo fake news dessa natureza. Mas, segundo a Folha de São Paulo, né, disparados aí diversas mensagens e um custo bastante elevado quando pessoas jurídicas não podem contribuir para a campanha financeira. Essa foi uma das mudanças. Pois é, o Caixa 2 é uma das mudanças na legislação. Então, essa eleição está marcada por tudo isso. Bom, mas e aí o Congresso, como é que fica? A gente tem claro que a última legislatura foi uma legislatura mais conservadora, né, que a gente teve nessa chamada quadra democrática, que se corresponderia à nova república dos anos 80 para cá. Possivelmente essa ainda é pior do que a anterior. Essa certamente será pior. Né? Ainda mais conservadora. E só o segmento, por exemplo, da bala, né, a gente tem claro que houve um avanço enorme nessa bancada. E além dela, a ruralista, de setores ligados a determinadas igrejas evangélicas. Então houve um avanço, tanto que a bancada da bala reivindica a presidência da Câmara, né? E será bastante beneficiado, acredito eu, porque já também nesse primeiro pronunciamento ele já fala de reformular o Estatuto de Desarmamento, né? Pois é. Armar a população, era uma promessa de campanha. Mas isso tem uma relação direta, né? Quer dizer, o fortalecimento da bancada e a ideia de você mexer na legislação que diz respeito ao armamento, a utilização de armas pela população. Bom, o ex-capitão Jair Bolsonaro, ele é oriundo, né, do baixo clero. Ele é um representante do baixo clero. De certa forma, a eleição dele para o executivo reproduz um pouco o que foi a eleição de Severino Cavalcante para o legislativo, dirigir a Câmara Federal naquela ocasião. Quer dizer, por uma série de dificuldades de articulação do governo federal com 2 candidaturas do PT, uma dificuldade de definições de articulação com os partidos que tinham um posicionamento mais institucional, terminou fazendo com que o baixo clero apresentasse um candidato e, diante da pulverização dos votos, fez o presidente da Câmara, que não durou muito. Não durou muito. Quer dizer, eu também tenho dúvidas quanto tempo durará o mandato do Jair Bolsonaro, do ex-capitão do Exército. Quer dizer, não que eu acho que isso vai acontecer, mas para mim é um cenário, né? Porque, enfim, acho que é um governo que não tem... Um cenário possível, né? É um cenário possível. Né? É um governo que não tem uma base sólida. O baixo clero, o chamado baixo clero, o centrão, como queiram. Bom, o centrão envolve partidos que têm posições, às vezes, mais institucionalistas, etc. Mas o baixo clero é o toma lá da cá. Sim. Quer dizer, e você anunciar que vai reduzir o ministério para 15... De 29 para 19. Aí agora já ampliou 4, quer dizer, o que também, enfim, a gente vai... Como a campanha foi pautada por questões, por opiniões e enunciados que se dizia que ele não ia cumprir, né? Porque é tão atípica essa eleição que toda eleição a gente deve ter uma preocupação do candidato fazer aquilo que está dizendo que vai fazer. Agora não, é dizer, não, o candidato está dizendo isso, mas ele não vai fazer. Então tem esse paradoxo também. Eu não acredito que ele faça. Não acredito que ele faça. E é muito diferente das outras eleições e do posicionamento que a gente tem com relação às candidaturas. Tem até um comentário aqui, gente, de Ivana Festini, produtora aqui do Fora da Curva também. Ela disse que o professor Paulo Rubens Santiago, né, professor da UFPE também, lembrou ontem, na edição da gente especial do Fora da Curva, que este vai ser o Congresso Nacional mais rico da história do Brasil. É um congresso de milionários, né, segundo Paulo Rubens, que vai apenas defender seus próprios interesses. O Congresso mudou muito para pior. Então, em suma, é isso. É uma base frágil que vai ser no toma lá e dá cá, que isso ocorre desde os anos 80. Portanto, toda essa ideia de que a gente vai ter um outro tipo de governança no país, eu não acredito. Acho que vai ser mais do mesmo. Eu quero anunciar a chegada da Bom Dia para Estilo. Bom dia, Estilo. Bom dia a todo mundo, todas e todos os ouvintes. Estilo é grafiteiro, articulador social, que organiza o encontro de artes Pão e Tinta, é isso? É isso mesmo, junto com o coletivo Pão e Tinta, a gente faz há 7 anos o Encontro Internacional de Artes. Há outras atividades lá na comunidade do Bode, ali Zona Sul de Recife, o 5º metro quadrado mais caro do Brasil. Estamos resistindo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui é o Fora da Curva. Fora da Curva. Carmen, Marcelo, eu estava vendo também alguns outros itens, né, anunciados aqui pelo
pelo presidente eleito, e também relembrando a campanha, relembrando as promessas de campanha, né? Ele já fala de reduzir os ministérios, né? Como tu lembrou, de 29 para 19. Fala em privatização, né? Uma privatização extensiva e ostensiva. Fala de menos direitos trabalhistas para garantir mais emprego, a tal famosa, super controversa carteira verde e amarela, né? Fala em armar a população, reformular o Estatuto de Desarmamento, reduzir a maioridade penal, que estava no projeto de campanha, e dar a carta branca para policial matar, né? A gente já consegue traçar, Carmen, um cenário a partir desses pronunciamentos e dessas promessas de campanha? A partir desses pronunciamentos, a análise de cenário não difere do que era a análise que prevista esperada, né? durante a campanha. Porque ele falava isso durante a campanha, então já se tinha um pouco essa expectativa. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, também por outro lado, que um presidente da República, para ele seguir presidente da República, quer dizer, para esse mandato se manter, e ele obviamente tem essa intenção, é preciso garantir alguma institucionalidade e também garantir apoio popular. Ontem, nos pronunciamentos dele, a gente pôde observar que, para a televisão, que tem um público mais difuso, maior, né? E um alcance supostamente maior, principalmente naquele momento, ele fez um discurso de cunho religioso e um discurso de uma certa pacificação à lá Duque de Caxias, que para quem não conhece a história, passa como pacificação, mas para quem minimamente sabe quem foi Duque de Caxias na história do Brasil... Passa por extermínio, né? Passa por extermínio, mas... Independente disso, o tom do discurso era um tom, inclusive de um discurso lido, né? Um discurso... orientado. Agora, isso foi muito diferente do discurso que ele fez no mesmo momento para as redes sociais, para as quais ele fala dirigido à sua tropa de choque, né? Aos grupos milicianos que se formaram durante esse momento de campanha e que estão colocando em risco a integridade física de quem discorda dele. Então, esse tom é um tom de um cenário possível no governo Bolsonaro. Porém, ele precisa da institucionalidade para se manter presidente. Porque uma instabilidade pode fazer, inclusive, com que ele caia. Não significa que seja favorável a nós. Pode cair de uma forma desfavorável, mais desfavorável ainda ao nosso lado. De forma golpista, né? De forma golpista. Agora, o próprio vice dele já deu esse indicativo. Exato. Mas eu queria salientar que todas as pesquisas, inclusive as pesquisas do IBGE, nos dão provas suficientes de que os 47 milhões de eleitores de Bolsonaro não são fascistas e não concordam com as ideias dele. As pesquisas mostraram que as pessoas têm posicionamento de defesa de questões que os 89 milhões que não votaram em Bolsonaro defendem. As pessoas querem uma vida mais segura, as pessoas querem trabalho, e trabalho com direito, as pessoas querem mobilidade, transporte público, as pessoas querem educação. E isso está comprovado em todas as pesquisas, inclusive do IBGE. Então, para seguir tendo apoio popular, Bolsonaro terá que fazer uma inflexão desse tipo. Claro que ele pode escolher fazer o terror com as suas milícias, mas isso terá muito mais rejeição popular do que apoio. Então, a gente não é hora da gente ter medo dessa força miliciana aqui, porque isso é muito minoritário na sociedade brasileira. São grupos muito minoritários. Muitas vezes escondidos, né? Pelas redes sociais. Escondidos nas redes sociais, mas também ontem, na comemoração, tocaram terror em alguns bairros da cidade. Houve tiro pro alto. Então, não, mas isso é óbvio. A gente que está num posicionamento contrário a isso deve tentar, e estamos fazendo isso, né? Nos organizando, tendo estrutura de segurança própria, tendo cuidado e tal. Agora, isso não é um cenário, o único cenário possível. O Bolsonaro pode tentar fazer inflexões para manter o seu apoio popular,
pode tentar diálogo com o Congresso, apesar desse Congresso ser o Congresso mais rico e um Congresso extremamente conservador, também tem uma forte bancada de esquerda. O PT foi muito reconhecido nessa eleição, o pessoal dobrou sua bancada, tem o PCdoB, tem setores do PDT, setores do PMDB e do PSB. Então, também não será um Congresso que vai bater palma para o presidente da República somente. Vai ter isso, mas não vai ter só. Então, há uma luta a se fazer no campo da institucionalidade, há uma autodefesa a se organizar e há uma luta a seguir se fazendo nas ruas pela garantia de direitos. É um tempo da gente esfriar a cabeça e tentar se reorganizar para esse novo momento da história do Brasil. Sem dúvida. Marcelo, a família, né, e as religiões, a Bíblia, né, tiveram um papel muito importante nessas eleições. Esteve sempre no discurso, né, do candidato Jair Bolsonaro. E no pronunciamento de ontem ele falou sobre a família estar presente agora, em primeiro lugar, no Ministério da Educação, né? Como é que as lideranças religiosas, no seu caso, da Igreja Católica, estão lidando com esse cenário? O cineasta norte-americano Woody Allen afirmou: Deus deve ser um cara bom, mas os amigos dele eu não recomendaria a ninguém. É muito porque, bom. de O fato, de Deus é terrível, né? Os religiosos nessa eleição, apesar de que nós conseguimos fazer frente de padres contra o fascismo, pronunciamento de irmãos evangélicos de várias igrejas, numa linha progressista e popular, mas apesar disso, a revelação que essas eleições nos trouxeram é de que nós somos minoria dentro das estruturas, que a maioria de toda a estrutura religiosa, católica, evangélica, etc. Tinha outras religiões também, mesmo religiões populares, candomblé, umbanda, etc. É de tradicionalismo, é de um fechamento, é de uma negação dos verdadeiros princípios, por exemplo, no caso do cristianismo, do evangelho. Um rapaz que chegou para o Pedro Casaldáliga, bispo, e disse: bispo, eu sou ateu. Ele perguntou: de que Deus você é ateu? Porque dependendo eu também sou. Verdade. Então, esse é o desafio que se coloca agora, Adriana. E esse desafio a gente vai ter que superar juntos, fazendo novamente um grande trabalho de educação popular. Concordo inteiramente com Carmen quando ela diz que os fascistas, o pessoal que tá votando por arma na mão e violência, são minorias, mas é verdade que se não houvesse no meio da população um sentimento de revolta, de insatisfação, de quase que esse germe, esse vírus da intolerância, um homem como o Bolsonaro, que não é nenhum carismático, não é nenhum mito, ele não conseguiria incendiar, né, a realidade brasileira com tanta facilidade. Verdade. Então, nesse sentido, a gente vai ter que voltar para as bases e trabalhar profundamente esse aspecto. Uma verdadeira educação da civilização contra a barbárie e, no caso das igrejas e das religiões, uma espiritualidade laical, quer dizer, cidadã. Nós estamos num país leigo, laico, não tem sentido. Sim, que assim permaneça, né? Tem que permanecer. É uma conquista da Constituição, é uma contradição absoluta o Bolsonaro falar que quer defender a Constituição e depois ele apelar para valores religiosos, entre aspas, né? De uma civilização burguesa e de uma família de classe média tradicionalista, do jeito que ele acha que é a família. Exatamente. Perfeita a análise, perfeita. Do ponto de vista da religião, é isso, né? Fazer o discurso da defesa da Constituição, da democracia, etc. E, ao mesmo tempo, faz o próprio lema da campanha dele já traz,
né, a questão religiosa sob um viés. Exato. Que era o lema do Hitler na Alemanha. Não sei se vocês sabem. Exatamente. É importante lembrar, gente, também que além de intolerância, né, a gente viu também manifestações de censura, né? Essa semana que passou, o Bispo Limacedo, né, da Arquidiocese de Olinda, em Recife, foi notificado, né, pela Justiça por uma preleção, né? Ele estava numa missa e falou de democracia. Exatamente. Sem citar candidato, né? Como é que a igreja tá lidando, Marcelo? Graças a Deus, a Arquidiocese de Olinda e Recife, o arcebispo Dom Fernando e todas as forças que integram a Igreja Católica no Recife, deram pleno apoio a Dom Limacedo. Ele viria até hoje, mas não foi possível estar viajando. Solidariedade a ele, né? Que de fato foi cerceado, recebeu uma censura no ministério em que ele estava cumprindo aquilo que é a obrigação dele, claro, que é educar o povo. Sem dúvida. E ele não citou o nome de candidato nenhum. Exatamente. Estilo, vamos falar de resistência, né? Você que trabalha com isso diariamente. O que é que a gente vai fazer agora? Como vocês estão se organizando? Aumentar a resistência, aumentar a coragem e a esperança, né? De continuar lidando com a vida. Teve essa noite aí que quase não passou, né? Sim. A gente juntos e pensou junto com o coletivo, a gente precisa realmente resistir, né? Cada vez mais. Estamos aí na linha de frente, né? Sempre foi assim. Estamos ali nas periferias, muito dessas propostas dele, que o Bolsonaro é um candidato que as pessoas não acreditam que eles vão cumprir as propostas que ele fala, né? Exatamente. O Bolsonaro, ele fala uma proposta, isso aí ele não vai cumprir. Né? Quando a gente brigava para se cumprir as propostas do presidente, isso aí a gente está pedindo realmente que ele não cumpra. A gente tem algumas propostas, contradição entre várias, né? Para ele não cumprir. E aí a gente vê aí, por exemplo, baixar a maioridade penal, né? A gente já tem hoje um dos piores sistemas penitenciários do mundo, né? Que não ressocializa ninguém. E a gente tem hoje a juventude encarcerada, negra, pobre, né? Porque é isso que acontece, essa guerra contra as drogas, essa licença para a polícia matar, porque ele só vai precisar assinar, né? Porque ela já acontece. Ele só vai precisar assinar, nós somos o país que mais morre, né? Quem mais mata, a polícia mais mata em todo canto. E jovens negros de periferia são os que mais morrem. Estamos nos dois piores fatias disso. Quem está mais encarcerado e quem está mais morto. Jovem negro, negra, de periferia. A gente precisa continuar fazendo essa rede funcionar, né? A gente precisa estar junto de todo mundo que sabe que é um momento sombrio para a nossa história, né? É um momento também de resistência. Às vezes, encurralado, a gente consegue estar mais junto, né? É que a gente está encurralado. A gente consegue pensar mais junto, a gente consegue conversar, olhar um no olho do outro, voltar para as bases, né? Pra gente rediscutir como a gente vai se manter vivo. Porque é algo que eles vão ter que... Quem quer se manter vivo vai ter que aprender com a gente, porque é isso que a gente faz todos os dias. Não seria novidade para vocês, não é mais novidade pra gente. Um cacique indígena falou muito bem, eu não temo por mim. Nós resistimos 518 anos. Com medo de quem nunca sentiu que tinha privilégio ou que nunca pensou que poderia passar por isso. A gente vai continuar fazendo fronte de resistência na periferia. A ideia hoje é a gente coligar ainda mais as comunidades tradicionais pesqueiras, as comunidades quilombola, os negros, as negras, os pobres, as pessoas que estão pensando em como vão conseguir passar por esse pedaço sombrio dessa história que vai ser de muita opressão, de muito oprimido perto do opressor, porque o que seriam deles, né? Se eles não tivessem conseguido cooptar essa galera que a gente, infelizmente, se perdeu em algum momento. A gente precisa rediscutir isso. A gente precisa saber como a gente se reagrupa e a gente precisa se aquilombar. É tempo de se aquilombar de novo. O que é se aquilombar? Explica aí para os ouvintes. Se organizar em quilombos, em comunidades, pensar num pensamento só, de um fronte de resistência. Porque se a gente também está vivendo esse momento, é porque a história escreveu por dois lados. Escreveu para eles e escreveu para a gente. Sim. Pra gente passar esse momento, né? Hoje é o meu primeiro ato, depois de Bolsonaro estar eleito, ainda não assumiu, e a gente está aqui hoje para fazer essa denúncia, que a gente não vai deixar o fascismo passar, que as urnas, a gente sabe... manipuladas por fake news, por várias coisas, por falta de acesso. A gente, enquanto base, não conseguiu chegar onde o WhatsApp chegou, por exemplo. Verdade. Né? A gente não conseguiu chegar onde o WhatsApp chegou. Mas isso não vai ser motivo da gente desistir nunca.
A gente descansou de ontem para hoje, é o tempo que a gente precisava. O que é necessário. Que é necessário também. Para sobreviver. Mas já dizia a grande Mônica Oliveira que a gente pode descansar, não pode desistir. Verdade. Também a gente viu, outra contradição que a gente viu muito presente nessas eleições é que esse candidato, já o presidente eleito, Jair Bolsonaro, se dizia nacionalista, mas um nacionalista liberal, né? Neoliberal, né? Que quer promover a venda das estatais. E, embora nessa campanha a gente também tem observado, como vocês lembraram, né? Que vários dos eleitores acreditavam que o Bolsonaro não cumpriria a maioria de suas propostas. Essa proposta ele já afirmou que vai cumprir, né? Tudo. Pois é. Privatizar geral. Como é que você está enxergando isso? Ele vai conseguir? É interessante, né? Porque o PT teve no governo durante 14 anos. Isso. E a bandeira brasileira continuou verde e amarela. Exatamente. Quer dizer, não houve uma mudança. A Petrobras continuou nossa. A Petrobras, as estatais. Matriz energética. As principais, né? Empresas estatais permaneceram nossas. Embraer. E a bandeira continuou verde e amarela. Quer dizer, agora, talvez ela seja só um símbolo, né? Bastante distanciado da realidade brasileira. Porque... Enfim, o ouro, de certa forma, a gente já foi saqueado, né? Durante muitos anos aí, no período da colonização, etc. Mas o ouro ainda podia ser representado por essas empresas que são tão valiosas, né? Hoje o nosso ouro talvez seja o ouro negro, o pré-sal, né? Que aí tem os interesses todos internacionais que contribuíram decisivamente, inclusive, para a destituição da presidenta Dilma Rousseff. Exato. E tem o verde, que é a mata, né? Que ainda resta um pouco da Amazônia, que, enfim, também está ameaçada, né? Ele já anunciou, né? É inimigo do IBAMA, inimigo do Instituto Chico Mendes, aquelas viaturas que estavam fazendo rondas e autuando foram incendiadas antes do segundo turno. Ele já disse que a Amazônia não é patrimônio brasileiro. Pois então a bandeira talvez devesse ser uma bandeira sem cor, cinza, né? Reproduzindo o que foi feito em São Paulo. Com as pichações lá, quer dizer, e com os grafites, né? A pichação de cinza na cidade toda. Quer dizer, você não pode ter os grafites, mas pode pichar a cidade toda de cinza, porque aquilo ali reflete esse tipo de coisa. Então, é isso. Parece-me que, pelo menos, aquilo que diz respeito à implantação de um projeto ultra liberal, né? Nunca visto na história do Brasil. Essa promessa de campanha ele vai cumprir ou vai tentar cumprir, porque enfim, né, o Paulo Guedes é o homem que define esse tipo de coisa, é o representante do setor do capital financeiro, né, do capital especulativo. Será seu ministro da Fazenda? Será ministro, talvez, da economia envolvendo, né? fazenda, planejamento, etc. Né? Esse enxugamento aí. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o tipo da promessa que ele tende a cumprir. Né? Eu só queria reforçar um pouco a fala do Estilo, mas só lembrando uma frase, quer dizer, aquela coisa de Chico Sainz, né? O homem coletivo tem necessidade de lutar. Então, é esse tipo de coisa, né? A gente, durante 30 anos, ou talvez um pouco mais, mas sobretudo 30 anos, porque é o período da Constituição. Esse é outro paradoxo, né? O mês de outubro marcou os 30 anos da nova Constituição, a Constituição que estabeleceu o Estado Democrático de Direito e uma série de direitos, né, que os mais jovens não sabem, pensam que há 40 anos, 50 anos atrás se gozava dos mesmos direitos que nós temos desde 88 para cá, quando na verdade muitos dos direitos foram ali estabelecidos, demarcação das terras indígenas, né, o respeito à Constituição dos quilombolas, né, e vários outros direitos, são inúmeros, tanto que foi chamada a Constituição Cidadã, exatamente por isso. E aí é um paradoxo, porque aí a gente tem ameaçado todos esses direitos, essas garantias da Constituição de 88, exatamente nesse momento. Então, é uma situação que a gente enfrenta que é muito difícil, né? E que a Constituição, sobretudo, fez com que a gente trabalhasse a ideia de uma cultura da paz. Né? Eu acho que isso é uma marca muito forte desses 30 anos. A criação no Brasil, né, o fortalecimento de uma certa cultura da paz. De repente se estabelece a formação de grupos fascistas, milícias, etc., que atuam de forma violenta. Então,
até nesse sentido, a gente vai ter que repensar, né, a cultura da paz. Não abandonar essa cultura, mas saber que a gente não vence o fascismo apenas com o discurso da paz, porque ninguém deseja a paz dos cemitérios, né? Deseja uma paz onde todos estejam vivos. Para que haver paz tem que haver luta, né? Eu vou chamar um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o programa Fora da Curva, falando sobre os caminhos do Brasil a partir de agora. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Galera, aqui é o Benk do Bugarins e a gente vai tocar dia 17 de novembro no Coquetel Molotov, ao lado de um monte de outros artistas legais daqui do Brasil e de fora também. Vai ser um show bem especial, encerrando esse ciclo do Lá Vem a Morte, fazendo a última turnê dele, e espero que todos vocês estejam lá para dividir esse momento conosco. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Já respondeu à pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, da UFPE? A pesquisa é uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE e está disponível através da plataforma Siga. É importante que todos e todas que fazem parte da comunidade acadêmica respondam, seja docente, estudante ou faça parte do corpo técnico da universidade, heterossexual ou LGBTI+. O sigilo é garantido e a sua resposta nos ajudará a construir políticas de segurança, saúde e inclusão cada vez mais efetivas dentro da universidade. Pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, na UFPE. Uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE. É só saber. Ligue pra ver. TV Universitária, canal 11. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Olá, a gente volta ao vivo a transmitir o programa Fora da Curva, o seu programa que fala, que a maioria cala. Hoje a gente se pergunta, Brasil e agora? Carmen. Oi, gente. Então, uma coisa que é bem interessante, eu gostaria de colocar aqui em debate nessa mesa, retomando a discussão do bloco anterior, essa contradição do novo presidente, né, do governo que deverá assumir em janeiro, entre um nacionalismo político e um ultraliberalismo econômico. Quer dizer, como é que ele vai conciliar isso? Ou seja, é um governo que não tem unidade entre os seus próprios grupos de apoio, entre a sua própria campanha. E além daquela outra contradição que eu tinha falado antes, entre a sua perspectiva de milícias violentas perseguindo os seus opositores versus a sua necessidade de apoio popular. Então, eu queria resgatar essas duas contradições para falar de que outras experiências, não com tamanho e envergadura, mas com uma certa semelhança a isso, a gente já viveu na história da República Brasileira,
com o Jânio Quadros, com o Fernando Collor, e que muito, muito rapidamente perderam a sua popularidade, perderam a adesão da sociedade brasileira. Nesse caso, o governo Bolsonaro já entra com 89 milhões de brasileiros que não aderiram a ele versus 47 milhões que aderiram a ele. Nesses 89, tem aqueles que votaram em Haddad, tem os brancos, os nulos e o grande índice de abstenção, que também é muito significativo e a gente precisa saber interpretar. O que eu queria colocar aqui na mesa para nossos debatedores é como é que vocês estão interpretando isso? Assim, eu estou pensando que a força com que o Bolsonaro saiu das urnas, que não é total, mas é uma grande força, porque ele ganhou, não chegará em janeiro e, muito provavelmente, a força que chegará em janeiro não terá uma grande durabilidade, assim, capaz de sustentar os 4 anos. É óbvio que não dá para especular durante, agora, no primeiro dia depois da eleição, de uma forma assim, com tão longo tempo. Mas há grande possibilidade de que as contradições internas, a própria campanha dele, se expressem já na montagem de governo e que isso reduza a sua força e que as suas medidas prometidas, se forem cumpridas, reduzam o seu apoio popular. Então, mas eu queria ver como é que vocês pensam, Marcelo, Túlio, como é que vocês estão pensando sobre isso? Bom, se a gente pensar, por exemplo, em termos do anúncio da quantidade de ministérios, né? Que a intenção era ter 15 ministérios, já ampliou para 19. Quer dizer, isso já mostra uma dificuldade que deve estar ocorrendo nos bastidores no sentido de acomodar, né, diversos setores. Por exemplo, meio ambiente e agricultura, né, já uma chiadeira completa dos ruralistas, essa fusão, né, que haja essa fusão aí, porque acha que a área da agricultura pode perder alguma coisa com isso. E além de acomodar todas as forças políticas que apoiaram. Quer dizer, eu não tenho dúvida que vai ser muito difícil manter a popularidade que, vamos dizer, ele alcançou em função do resultado eleitoral, né? Que, enfim, teve mais votos do que o seu oponente. Sobretudo, a gente pensando que, enfim, existem vários setores que se consideram donos desse mandato. Inclusive o próprio ex-capitão do Exército, Jair Bolsonaro. Ele se acha dono do mandato, que ele se elegeu em função de alguma coisa especial que ele conseguiu trazer para o eleitorado ou que ele possua. O setor empresarial, né, o capital especulativo, financeiro, também se considera. Evidentemente que... Os bancos, né, se consideram... A Fiesp se considera também. Inclusive a Bolsa, viu, teve alta. Claro. A vitória dele e o dólar também caiu já. Caiu, claro. Então, é um mecanismo direto que os agentes econômicos satisfeitos com essa política ultraliberal que vai ser possivelmente implementada ou haverá uma tentativa de implementar em largo alcance. Até a reforma da Previdência, já há um certo acordo de tentar fazer com que ocorra ainda esse ano, para que ele não tenha o desgaste ou que não tenha que tratar da reforma da Previdência no primeiro semestre. Mas na pior das hipóteses, vamos dizer, do sentido dos apoiadores de Jair Bolsonaro, é aprovar no primeiro semestre. Agora, se a gente olha para a popularidade de Temer, para o nível de aprovação ou reprovação do governo Temer, o posicionamento da população brasileira com relação às medidas que foram tomadas, inclusive com retirada de direitos, é bastante negativa, né? Na verdade, o eleitorado não olhou para isso, não estava atento a isso. A questão era, por um lado, o antipetismo, né? Que ele melhor representou o potencial de vitória, com o fiasco do PSDB, o fiasco do PMDB, etc. E Ciro não se constituindo numa alternativa confiável para esse setor. Enfim, mas a população não tem aprovado essas medidas no governo Temer. É o presidente mais impopular já da história, né? Por isso que Temer caiu a popularidade dele, né? E a aprovação do governo dele.
E o governo Jair Bolsonaro, quer acredite ou não o seu eleitor, a sua eleitora, ele vai tentar fazer tudo isso, né? Então, há uma certa tendência de perder apoio dessas camadas, né? Que votaram por razões outras. Votaram porque acreditaram que havia um kit gay, né? Kit gay distribuído, que a ideologia de gênero está dentro das escolas, das universidades, que há o proselitismo político sendo feito. E o Brasil ia virar Cuba. Enfim, acreditaram nisso. Venezuela, agora é Venezuela. Acreditaram nisso, né? Que, enfim, que o Brasil vai se transformar numa Venezuela e tal, ou em Cuba, né? Bom, enfim, 14 anos não se transformou, mas agora se transformaria. Então, esse eleitor é um eleitor que tende mais facilmente a abandoná-lo, né? Não sei a dinâmica qual vai ser. Impressionado, mas, né? Eu acho, pressionado também, né? Diga, tu fale. De como também do lado da esquerda vai dar essa pressionada. Estamos aí para olhar todos os passos desde o primeiro erro. Esse eleitor é o eleitor que vai ficar constrangido. É o que a gente vai... Tá vendo? A gente falou que isso era mentira, que isso era fake news. Para muita coisa que ele vai tentar é utopia, porque ele não consegue mudar, por exemplo, tão fácil na Constituição, né? E tem gente esperando que ele consiga realmente mudar a Constituição. Essas pessoas que o senhor certamente falou, que votaram por outros motivos, desde a raiva do PT, desde achar que identidade de gênero, essas coisas, vão se atinar no momento do ano que vem. Eles vão pensar e vão dizer, realmente, vai mexer em vários direitos, ele não vai conseguir revogar o que já foi feito no pior governo de todo o tempo, que é o governo do Temer. Né? Muitas coisas como a PEC da morte, que vai passar 20 anos aí sem poder investir. Eu também acho que ele vai ter que fazer flexibilizações. Ele ainda vai segurar alguém do governo Temer. Alguns do governo Temer já sinalizou para isso. Ele tem setores como os empresários, como partidos de direita, que ele disse que não fariam conchavo e que a gente acredita que em janeiro, já na montagem, ele vai precisar fazer. O DEM, por exemplo, né? O DEM é um partido que não tem essa expressão e já apoia. Agora, de toda forma, a gente tem que lembrar que o DEM tem o DNA da Arena, né? Exatamente. Que vem da Arena, da ditadura militar. Do apoio civil à ditadura militar. Né? Pois aí o Mendonça Filho, por exemplo, está atrás de um cargo, ele que não se elegeu mais uma vez numa disputa majoritária, está atrás de um cargo de ministro da Educação. Então, tem essas forças, né, que vão certamente apoiar, mas tende a ser um governo com uma instabilidade muito grande. Marcelo. A minha impressão é que isso que a gente está conversando está muito ligado à questão da grande mídia golpista. Verdade. Diretamente. Todo esse clima que se criou de antipetismo, de ódio às esquerdas, não é verdade que é só o PT. Se fosse só o PT, o pessoal teria votado no Boulos, teria aceitado a proposta, sei lá, mesmo do Ciro, sendo de direita, tentou cooptar a esquerda. Mas é a esquerda mesmo, é qualquer projeto que pareça democrático de esquerda. E isso por trás tem a Rede Globo de televisão, tem a Veja, tem os jornais grandes do Brasil, aqui no Recife, Jornal do Comércio especificamente, vamos dar um nome aos bois. Então, é preciso criar uma sociedade democrática que boicote, que diga não a esses meios sociais, porque eles dependem do dinheiro da gente, nós é que os sustentamos, e se a gente não os sustenta, eles caem. Então, enquanto a gente mantiver essa ditadura de uma mídia que não nos dá voz e que só dá voz à direita, isso vai continuar. E o que é que a gente quer? O povo gritou, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Fora Temer para quê? Para entrar o presidente da Câmara? Para entrar quer dizer, quem? Quer dizer, agora, fora Bolsonaro, para entrar o vice, que é o general que está... discípulo de um torturador? Exatamente. Ambos, né? Ambos, o próprio Bolsonaro. Ele próprio, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter que fortalecer a sociedade civil, vai ter que fazer uma frente ampla, democrática, né? De esquerda mesmo, revolucionária, com esse nome
e não ter medo de acabar com esses mitos de Cuba, Venezuela, que viram demônios, que viram monstros, né? E o Brasil vivendo a situação em que está. E o pessoal sem conhecer, sem nunca ter ido. Eu fui à Venezuela 8 vezes nos últimos anos. Quer dizer, não vejo isso. Claro, tem muitos problemas, uma verdadeira guerra, uma guerra comercial da elite, que é 10 vezes pior do que o atual governo, com todos os seus defeitos. Então, nesse sentido, acho que a gente tem de tentar outra coisa, uma política que não seja somente essa, que a gente não fique só neste palco da política governamental que nós perdemos agora. A gente reencontre uma outra arena, a arena de uma política representativa das bases, de refortalecer uma consciência cidadã, né, nas comunidades, retomar um trabalho de base. Foi muito bonito, gente. Eu queria dizer aos companheiros e companheiras, nós não perdemos. Nós perdemos sim, politicamente, eleitoralmente, mas o que houve nessa campanha de coisas bonitas, de pessoal trocando bolo por uma conversa, e falou-se muito de política, um abraço, finalmente. De atores da Globo, que eu acabei de falar mal da Globo, mas o Paulo Betti, Letícia Sabatella e outros companheiros que iam proposta de metrô, né? Conversar com o povo, tentar educar. Exato. Gente, vamos continuar isso. Exato, verdade. Essa semente que foi plantada não está perdida. Essa semente, ela frutifica. E ela frutifica em amor, em solidariedade. E a gente não vai ceder a humanidade da gente em nada, para ninguém. Eles não vão vencer, eles não vão passar. Não tem Bolsonaro nenhum que destrua o Brasil. É isso que eu queria dizer a vocês. Verdade. Havendo resistência, né? Carmen, tem várias participações de ouvinte aqui. A gente parabenizando vocês pelos comentários, pela luta. Mas eu queria ressaltar 2. Tem um comentário de um colega, de um ouvinte, Márcio, dizendo que não dá para ouvir esse programa, que todo mundo aqui é do PT. Colega, vamos escutar nosso editorial. Você pode acessar no facebook.com/programa Fora da Curva, que a gente aqui é progressista, né? Nossa postura é claramente progressista, a gente defende a democracia, né? Quem faz o programa Fora da Graças Curva, a Deus. quem é convidado ao programa Fora da Curva, geralmente tem esses predicados, defender a democracia, né? Dê o nome que quiserem. Isso não significa necessariamente ser do PT. Isso. Ser do Partido dos Trabalhadores é uma decisão política válida, importante. É um partido que surgiu das lutas sociais, é um partido que tem uma representatividade, uma bancada no Congresso Nacional, que defende a democracia. É um partido que teve um governo que melhorou a vida das pessoas. 32 milhões de pessoas saíram da miséria. Eu acho que é um partido que merece respeito. Eu não sou do PT, fui do PT, tive muito orgulho de ajudar na construção do PT, fui dirigente do PT durante muitos anos da minha juventude, não tenho o menor arrependimento disso, acho que é importante para a democracia brasileira a existência de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Agora, o que as pessoas precisam entender é que não precisa ser do PT para ser de esquerda. Exatamente. Que não precisa sequer ser filiado a partidos políticos. Você pode ser, mas não obrigatoriamente tem que ser. Para você ser de esquerda, para você ser um defensor da democracia, o que você tem que ter é a capacidade de se indignar com a miséria. É não aceitar a violência contra pessoas indefesas. É não aceitar a opressão. É querer organizar a solidariedade na sua comunidade. É acreditar que o seu irmão que é negro, que o seu irmão que é gay, que a mulher com quem você convive, tem necessariamente que ter direitos iguais a você. Ser de esquerda é ser uma pessoa que tem coragem de lutar por dias melhores, que não se acomoda, que não aceita o mundo do jeito que o mundo é. Então, é isso que as pessoas precisam pensar. E eu acho que é importante esse tipo de pergunta, porque nós somos uma rádio pública,
Aqui é uma rádio pública, nós somos organizações. Quando a gente vem aqui, faz parceria com esse programa, as professoras da universidade que estão aqui defendendo a existência desse programa e o livre direito de fazer debate político é pelo reconhecimento de que o espaço público tem que ser um espaço de liberdade, um espaço de debate, um espaço onde a gente possa ter a expressão daquilo que a gente acredita. E você vai dizer, então, por que não levam pessoas de direita para esse programa? Exatamente porque as pessoas de direita têm a grande maioria dos espaços de comunicação que deveriam ser públicos. Porque a Rede Globo só existe, por exemplo, a Record, a SBT ou a Band, porque elas são iniciativas privadas que conseguiram usurpar o espaço público, se apropriar do espaço público, porque a radiodifusão é uma concessão no nosso país. Então é por isso também que a gente aqui no Fora da Curva, no movimento feminista, no movimento de periferia, no movimento cultural, nos setores da universidade, nos setores religiosos de esquerda, a gente defende a democratização da comunicação. Porque com a democratização da comunicação, a gente poderia estar fazendo esse debate num meio de comunicação que tivesse muito mais abrangência. Claro. Né? Hoje não temos essa possibilidade. Então, você que está muito incomodado com a natureza dos debates na Rádio Universidade, no programa Fora da Curva, pode escolher ir para um meio de comunicação que não dê espaço para o pensamento de esquerda, para o pensamento democrático. Nem para comentários. Nem dê espaço para comentários. Você pode escolher isso. Porque isso existe no Brasil. Mas, se eu quiser ir defender os pensamentos do movimento feminista dentro da Globo, dentro da Band, dentro da Record, eu não tenho o espaço que você tem para fazer esse tipo de comentário aqui. É importante também lembrar, Carmen, pessoal, que... E é mais do que justo que tenha, Isso. né? É necessário. Vamos lembrar que representantes expressivos, né, da direita ou da centro-direita, do PSDB, de outros partidos, inclusive, demonstraram sua insatisfação e retiraram apoio a qualquer possibilidade de apoio à candidatura de Bolsonaro. Vamos lembrar Joaquim Barbosa, relator do Mensalão. Eu tinha até anotado aqui. Rodrigo Janot, que não são petistas, viu, querido? Não são nem de esquerda. Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, vamos lembrar que para ser humanista, não é preciso ser de esquerda nem de direita. Né? É preciso lembrar amar a humanidade. E também lembrar, né, Adriana, assim, o Haddad teve em torno de 44%, 45% dos votos. Exato. Quer dizer, o PT não tem tanta gente, né, para votar nele. É verdade. E assim como, por exemplo, como eu não sei o nome, não fixei o nome da pessoa do aqui. ouvinte, é Márcio Vieira. Márcio. Quer dizer, nem todo eleitor de Bolsonaro professa o mesmo ideário fascista do ex-capitão do Exército, Jair Bolsonaro, hoje eleito presidente da República. É evidente que no Brasil não tem aí 55% da população, daqueles que votaram em um candidato, professando né, o ideário fascista. Até porque boa parte, na verdade, nem votou nas propostas. Pois é. E quando a gente fala em ideário fascista, não é um vício de linguagem, nem um mantra, né? Na verdade, é assim, capturando a mensagem lançada ao longo da carreira de quase 30 anos de um político, de uma pessoa pública. Né? E hoje a gente tem as redes sociais, a internet, a gente tem a possibilidade de acompanhar o que ele disse ao longo de quase 30 anos de carreira política. Ele não é um neófito na política, né? Apesar de pousar como um outsider, alguém de fora, né? Etc. Que tem filho senador, filho deputado, etc. Então, nem todo eleitor de Bolsonaro professa o ideário fascista. Embora todos aqueles que professam esse ideário fascista no Brasil certamente votaram nele, porque se identificaram de alguma forma com o discurso dele. Gente, infelizmente a gente está quase terminando e eu vou fazer uma rodada bem rapidinho, né, para vocês darem suas observações finais. Por favor, Marcelo. Pois é, pessoal, eu acho que eu queria falar especificamente para o pessoal que tem caminhos de espiritualidade, quaisquer que sejam. Pessoal das religiões afro-brasileiras, pessoal de grupos espiritualistas e das igrejas cristãs em geral. Eu queria dizer uma coisa a vocês
com toda a minha experiência de 74 anos de vida. Deus não é de direita. Então, se vocês... O problema de direita e de esquerda... Poderia dizer também que Jesus Cristo foi publicamente torturado. Jesus foi torturado, condenado político, e as pessoas que se quiserem de Deus como amor, Deus solidariedade, não podem aceitar o grande problema brasileiro, que não é corrupção. Acaba com essa história de achar que tudo que aconteceu foi por causa da corrupção e que o PT é o monopólio da corrupção no Brasil. Nem é verdade isso, e nem a corrupção é o pior problema. O problema brasileiro é a desigualdade social. Perfeito. São 5 brasileiros que têm uma renda igual, equivalente à metade da população brasileira. E como é que eles têm essa renda? É honesto? É direito e honesto que o Itaú, que esses bancos grandes tenham 400% de lucro ao ano? Então é isso que a gente tem de mudar, gente. Um grande abração. Obrigado, Marcelo. Vamos a gente continua juntos na internet ainda. Segure aí. Por favor, Túlio, Estilo, Carmen. Não, só agradecer o convite e dizer que é isso, né? O homem e a mulher coletivos têm necessidade de lutar. Portanto, as ruas devem novamente ser o espaço, né, a ser ocupado. Quer dizer, de certa forma, se abandonou esse espaço durante algum tempo e desde 2013 ele passou a ser um espaço de disputa. Então, a luta vai ser grande, travada por aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito, que defendem a Constituição e, sobretudo, que defendem os direitos sociais ali estabelecidos. A gente agradece também a participação, dizer que a resistência continua cada vez mais forte. Agora é momento da gente se reagrupar, das redes voltarem a estar juntos e juntas. Pensar também que a gente teve grandes vitórias, por exemplo, no Legislativo, como a chapa das juntas aqui hoje, em Pernambuco, na Alep, como o mandato de Ivanzinho na Câmara Municipal. E a gente tem que fazer esse fronte de luta, tanto institucional quanto nas ruas, da onde a gente nunca saiu, e quem se afastou, que volte, porque as bases estão de braços abertos. Mesmo, Carmen. Então, muito obrigada aí pela possibilidade. Eu acho que a gente tem que segurar essa energia que a gente construiu na mobilização do segundo turno, na mobilização que foi muito bonita e muito criativa, e muito horizontal e muito fora de comando de quem quer que seja. Segurar isso e construir as nossas condições de seguir lutando. Então, as 3 palavras que eu queria deixar aqui pra gente é autocuidado, cuidado entre nós, solidariedade e resistência. Vamos continuar lutando pela garantia de direitos para todos e todas. Isso, gente. Eu que agradeço muitíssimo a vocês. O programa Fora da Curva, infelizmente, está terminando agora. A gente tem reprise às 9 da noite, para quem não conseguiu acompanhar. A gente já está na internet, daqui a pouquinho no YouTube. Queria agradecer bastante a Nath Sonati, Fábio Gabriel aqui na produção, nossos alunos queridos. Muito obrigada também a Chico Rocha na técnica. Eu queria lembrar que o Fora da Curva continua firme e forte durante a semana, amanhã com a apresentação do Manina Guiar, a produção da professora Ana Veloso. Queria dizer a vocês coragem, que a terra está rodando, e lembrar Drummond, vamos de mãos dadas, que o presente é grande. Até mais. Horas e 2 minutos. Universitária. ZYD 240 99.